Ale... Oi, Yasmin. Cheguei. Tudo bem? Tudo bem, Caio? E você? Tudo certo. Tá dando para me ouvir bem? Tá ótimo. Queria saber se tá meio escuro aqui. Tô na dúvida. Não, dá para te ver legal. Tá tranquilo. Tá bem, então. Então tá bem. Deixa eu te falar. Então, estamos em mais uma edição do Cainos e Prosa. À medida que a gente for conversando, Yasmin, eu vou tentando mandar abraço para quem chegar aqui conosco. Se Uhum. você quiser também mandar esse abraço à medida que apareça alguém que você conheça e queira fazê-lo, quero que você fique à vontade. E também, se vocês quiserem nos mandar perguntas, fiquem à vontade, eu vou tentando encaixar aqui no meio da nossa conversa. Então, primeiro eu vou pedir seu boa noite, eu vou pedir para você se apresentar, Yasmin. E já na sua apresentação, eu vou pedir que você diga para a gente, você sabe dizer para a gente por que que hoje é o dia do futebol? Sei sim. Primeiramente, boa noite, né, pra você, pra todo mundo que tá aqui assistindo a gente. Agradecer por esse convite de estar fazendo uma live com você, que eu tô super ansiosa, fiquei pensando no que falar aqui pra você. Porque a gente já trabalhou juntos, só que acho que depois de tanto tempo sem se ver, gravar a live agora vai dar aquela ansiedadezinha, mas eu tô bem contente. Para apresentar para o pessoal, eu tenho 21 anos, eu comecei a trabalhar com o CAI em 2019 ainda, eu era estagiária lá na subprefeitura do Ipiranga com ele. Aí depois veio a Covid, a gente acabou se afastando por causa de problemas mais voltados à administração mesmo. E agora eu trabalho em outro lugar, trabalhando na Record, também como estagiária, ainda sigo na área de jornalismo. Só mudou um pouquinho o ramo, né? Porque lá com o Caio eu trabalhava mais com a parte de cidade, política, né? Agora eu trabalho mais na parte de jornalismo policial. E hoje a gente vai falar de futebol, coisa totalmente nada a ver, nem com política, nem com jornalismo policial, né? Porque, querendo ou não, é uma coisa que une tanto o Caio quanto eu e o pessoal que também trabalhava com a gente na subprefeitura, que é o futebol. Todos nós gostamos pra caramba de futebol. E já explicando, né, o dia de hoje, que é o Dia Nacional do Futebol, dito só aqui no Brasil, né? Porque esse dia porque é um dos clubes mais antigos do país, que é o Esporte Clube Rio Grande, né, se não me engano. Ele nasceu nesse dia 19 de julho, e desde 1976 que a CBF considera como o Dia Nacional do Futebol, porque é um dos clubes mais antigos do país. Tem até uma rixazinha entre alguns clubes aqui do interior de São Paulo que dizem que não, que eles são mais antigos. Mas fica naquela, né, de ser ou não ser. Acaba que quem comemora a data mesmo é dia 19 de julho, que era o dia do Clube do Rio Grande do Sul. Bacana, bacana você compartilhar isso conosco. Mandar um abraço pro pessoal da cidade de Tiradentes que está chegando e mandando um abraço. Para o Rodrigo Bana, que é o nosso secretário adjunto de esporte da cidade de São Paulo, então está aqui conosco também. Marquinhos, que é o coordenador financeiro da subprefeitura da Lapa, a Cleide, da Secretaria da Educação, tem bastante gente bacana aqui. Vou mandando um abraço à medida que for acontecendo. A Eliane, lembra da Eli? Claro, falo com ela até hoje. O Albert mandou pergunta aí, daqui a pouco eu faço, Albert. Mas eu queria entender, Yasmin, então, você veio de uma família ligada ao futebol para ter essa paixão ou como ela se construiu? Então, não. Minha família é totalmente desligada do futebol. É muito raro a gente falar sobre futebol nas festas de família, porque eu sou a única que fala de futebol mesmo. Quem acaba conversando uma vez ou outra são os parentes que são agregados, sabe? Maridos e tias, são os agregados que eu falo. Mas minha família não tem contato com futebol. Quando eu era criança, meu pai ele vem da Bahia, né? E quando ele veio para São Paulo, ele foi morar em uma casa onde as pessoas gostavam de futebol. Então ele teve que escolher um time para se adequar com o pessoal que estava lá. Ele falou que achava o São Paulo o time mais organizado, que não tinha bagunça, o pai é bem sério, assim, bem rígido. Aí ele falava, não, São Paulo é um time educado. Os torcedores que eu conheço são educados, eu acho eles legais, vou torcer para esse time.
Acontece que o meu pai, hoje, se você for perguntar o atacante do São Paulo, o artilheiro do São Paulo, não vai saber quem é. Mas ele me criou sabendo que eu tinha que torcer para o São Paulo, porque era um time que ele gostava, né? Aí, quando eu era pequena, tem história que ele fala que eu pedia uniforme, eu pedia as coisas do São Paulo, mas ser ligada de fato ao time, eu não era. Tanto que a minha única lembrança dessa fase boa do São Paulo ainda foi em 2012, naquele último título relevante, assim, que foi da Sul-Americana, né? Mas eu fui descobrir, eu até falo que eu comecei no futebol muito tarde. Eu fui descobrir que eu realmente gostava de futebol em 2018. Muito tarde, de verdade. Porque, assim, toda Copa que tinha, eu acompanhava. Eu lembro desde 2010 que eu assistia todos os jogos que eu conseguia. Eu gostava muito de assistir as Copas, eu ficava ansiosa, queria ver álbum, queria tudo. Mas depois acabava a Copa e eu não tinha mais contato com o futebol. Aí, quando em 2018 eu já sabia que eu queria ser jornalista, foi em 2015 que eu decidi ser jornalista. Aí foi na Copa de 2018 que eu acompanhei de cabo a rabo, vi jogos de outras seleções, eu fui acompanhando de verdade. Eu falei, poxa, não é que eu só gosto de futebol de 4 em 4 anos, eu vou começar a acompanhar meu time. Aí foi que eu comecei a acompanhar o São Paulo em 2018. E aí que eu falo, como eu não tinha tanta proximidade com o futebol, eu poderia muito bem não torcer para o São Paulo. Porque assim, muitas crianças hoje torcem para um time quando crescem e vê que gostam de outro. Tanto que tem gente que torce para time de outro estado. Eu poderia muito bem ver que eu não gostava do São Paulo, mas quando eu comecei a acompanhar de fato o futebol, eu tinha certeza que o São Paulo era o meu time, porque era muito mais forte do que eu, sabe? Eu queria assistir todos os jogos, eu queria acompanhar tudo. E é um amor diferente, né? Porque assim, eu gosto muito de acompanhar futebol, mas quando eu acompanho o São Paulo, eu sinto como se fosse uma coisa minha, um parente meu, eu fico triste a cada jogo, fico feliz a cada jogo. Então, foi aí que eu descobri que eu realmente gosto muito de futebol, gosto muito de São Paulo. E até comentei agora, acabei de postar uma foto falando que muitas das coisas que eu consegui hoje foi por causa do São Paulo, porque eu dediquei todo o meu amor ao jornalismo focado no futebol e focado no São Paulo. Bacana. Deixa eu mandar um abraço para o Marco Puerta, que entrou aqui conosco, empresário aqui do Ipiranga, a Jandira, da Subprefeitura da Lapa, o Igor, do Ipiranga, grandes amigos aí que passaram. Repito, vou tentando mandar um abraço para todo mundo que passar aí. Entrou aqui o Amadeu Luz. O Amadeu Luz, por um acaso, é meu pai, palmeirense, e que não conseguiu me ver palmeirense e me viu São Paulino, Yasmin. E talvez a primeira lembrança que eu tenha do futebol, eu não lembro da imagem do jogo, mas eu lembro da imagem do meu pai ajoelhado no Paulista de 93, no pênalti que o Ivar bateu e tirou o Palmeiras de 17 anos da fila de títulos. E aí eu aproveito essa boa lembrança para te perguntar, qual é a primeira imagem que você tem de um jogo de futebol? Você consegue buscar isso na sua memória? De um jogo? Isso, um jogo assim que você lembra de enxergar assim e começar a assistir futebol. Primeiro jogo que você consegue lembrar. Eu tinha 8 anos. Foi uma vez que meu tio estava assistindo o jogo na sala. Aí minha tia falou para mim, vai lá ver qual tempo que tá o jogo. Que aparece lá em cima, primeiro tempo, segundo tempo. Eu não sabia o que era isso, nem sabia que tinha isso. Ela vai lá ver qual tempo que tá o jogo, porque o meu tio tava dormindo no sofá. Só que ele não gostava que acordava ele, falava que ele tava vendo o jogo. Aí ela falou, vai lá ver. Eu cheguei, olhei assim a TV, comecei a procurar. Tinha um doisinho e um ozinho do lado. Falei, acho que é isso. Acho que a minha tia tá no segundo tempo. Aí ela, bom, então deixa ele lá, tá quase acabando o jogo, daqui a pouco ele vem. Aí depois eu fiquei muito fascinada por descobrir uma coisa dessas. Mas você consegue lembrar qual era o jogo ou não? Assim, quem jogou? Que era ou Palmeiras ou São Paulo, porque eu lembro que o jogador estava de uniforme branco. Agora eu não lembro qual que era. Você não conseguia distinguir a época? Não. Mas eu lembro, assim, de proximidade com o futebol quando eu era mais nova, é que eu via os jogos, assim, eu via o pai indo jogar nas quadras, ele me levava, eu ficava na arquibancada vendo. Mas de futebol mesmo, eu só fui começar a acompanhar mais, assim, assistir mais, foi com 12 anos que eu via a semifinal da Sul-Americana. Eu lembro da semifinal, mas eu não lembro da final. Até porque não teve, né? Da final de 2012. Isso, não teve.
Mas eu lembro da semifinal, que eu comemorei muito, eu achava que já era a final, porque a gente foi bem na semifinal, né? Aí eu lembro desse jogo. Eu estava lá na final, tá? Em 2012, esse jogo que você não lembra. E a pergunta que eu ia fazer era um pouco disso. Você teve, então, essa primeira experiência trazendo para sua vida no futebol em 2012, com o São Paulo sendo campeão numa final que praticamente não existiu. Eu E vi depois durante você só. a... Isso. E depois você só conseguiu ver o São Paulo campeão agora em 2021, no Campeonato Paulista. Como foi essa sua construção de gostar e dialogar tanto sobre futebol, sendo que a sua defesa ao time que você torce, você praticamente não viu o campeão, né? Como que era isso? Aproveitar e mandar um abraço pro Ale aí da Vila Mariana e depois eu faço as perguntas que o pessoal tá mandando. Então, é aquela coisa de não tem como explicar, sabe? Se for me perguntar hoje por que eu torço pro São Paulo, eu não sei explicar. Eu acho que eu nasci São Paulina, essa é a palavra. E quando eu comecei mais a acompanhar mesmo, eu fui procurar assistir os jogos antigos. Não era a mesma emoção de você ver um jogo ao vivo, o seu time levantar uma taça, pôr a medalha e tudo mais. Mas eu fui assistir os jogos antigos e eu vi uma paixão muito diferente. Até porque se você for ver, cada ídolo que passa pelo São Paulo, mesmo que não torcesse pro São Paulo antes, acaba sendo um pouco São Paulino, acaba amando mais São Paulo. Acho que era ali que eu tinha mais vontade ainda de torcer pro time. Então, muitas das discussões que tinham, você nunca viu seu time ser campeão. Tanto que quando foi campeão esse ano, eu não sabia como comemorar. Eu não sabia o que fazer. Primeiro que era pandemia, não podia sair. Eu tava em casa sozinha com a minha irmã assistindo o jogo. Aí o juiz apitou o final, eu não sabia o que fazer. Falei assim pra cara dela, o que a gente faz agora? Aí ela, acho que comemora, né? Eu não sabia, mas eu fiquei muito feliz, porque foi o primeiro título, assim, de fato. Até amigos meus corintianos falavam, não, eu torci pro São Paulo só pra ver você feliz, porque você nunca viu um título. Já pensou? Você ouviu uma coisa de um rival seu? É Foi bem difícil, né? confuso pra mim, porque eu tava feliz, só que eu não conhecia esse sentimento. Não, era uma coisa nova de verdade. E eu acho que quando a gente ganhar um título de expressão, assim, seja um campeonato brasileiro, uma Copa do Brasil, que é inédito, né? Não sei quando isso vai acontecer, mas quando acontecer, vai ser outra novidade, porque eu também não vou saber comemorar. O Yasmin, o Albert, que está assistindo a gente, ele se identificou muito com a sua fala de não ver o time ser campeão, porque ele é atleticano, ele torce para o Atlético Mineiro, então imagino que valeu muito para ele essa fala. Coitado. É, Pelo menos ele vai estadual, meu irmão. enfim, mas acho importante perguntar um pouco disso, assim. Você se tornou São Paulina então, viu 2012, veio ver agora em 2021, mas como você conhece nesse momento e conta pra gente o que é a visão de uma pessoa que não viveu sobre o São Paulo de 92, 93, nosso bicampeão da Libertadores e do mundo, e como é o São Paulo 2005. Qual é a imagem que o torcedor do São Paulo tem e que não viveu essa época? Eu acho que tem uma grande divisão, porque os torcedores da época de 90 conhecem o São Paulo muito diferente dos torcedores da época de 2000 e 2010. Porque viu o São Paulo de fato campeão, o São Paulo soberano, o que todo mundo tinha medo. Chegou na época do Muricy, né, 2005, 2006, 2007, 2008, na época que a gente consegue conquistar, né, o tricampeonato brasileiro. Já é um outro São Paulo, mas ainda assim é um São Paulo que vence, que convence e que dava vontade de assistir, você tinha gosto, um São Paulo que tinha renome. E hoje é um São Paulo um pouco mais acuado, que pouca gente fala sobre, mas que ainda assim um time super valorizado, até porque mantém uma história elevada. A gente ficou muito tempo parado no tempo, né? Sem conquistar nada, foram 7 anos sem título. E ainda assim, continua sendo uma equipe nível altíssimo, até porque a gente não caiu. E, claro, comparado a 92 e 93, que a gente conquista Libertadores, conquista Mundial,
conquista outros campeonatos, até porque o Tere Santana é o maior treinador do clube, né, com inúmeros títulos, a gente faz uma comparação que é bem desagradável, né? Porque eu, por exemplo, não vivi essa época, torcedores que nasceram no ano 2000, que nasceram um pouco depois, também não viveram essa época. Então, tudo que eu for falar aqui vai ser baseado em estudos. Porque tudo que eu sei do São Paulo dessa época é de assistir vídeos antigos e estudos e de pessoas que torceram, que assistiram os jogos da época e às vezes acabam meio que menosprezando os torcedores de hoje ou os jogadores de hoje, que falam que não sabe o que é torcer pro São Paulo, que é jogar no São Paulo. Mas é coisa de cada um, sabe? Mas como você tinha dito, são transições, porque o São Paulo de 92, de 93 pode nunca mais voltar. Assim como, por exemplo, o Flamengo de 2019. A gente vê o Flamengo hoje conquistando títulos ainda, mas não é o mesmo Flamengo de 2019 que acabou com tudo, né? A mesma coisa naquele São Paulo. O São Paulo do Muricy também, São Paulo que conquistou bastante, só que ele tentou conquistar uma Libertadores aqui e não conseguiu. Foi conseguir no rival. É coisa de futebol, a gente não consegue explicar. Mas eu espero de verdade que pelo menos a gente consiga equiparar ou chegar pertinho dessa época para conquistar o título de novo. Bacana. Deixa eu mandar um abraço para o Marcos Garcia, secretário adjunto da Secretaria de Infraestrutura Urbana. Te perguntar, Yasmin, você falou um pouco do futebol de uma forma geral, mas vou retomar aqui um pouco uma lembrança minha, no meio dos anos 90, talvez. E aí depois você me disse se você já ouviu falar disso. O São Paulo tinha uma meia atacante, camisa 10, chamava Cici. E a gente tinha um canto no estádio que era Cici é melhor que o Valdir, que era o atacante, o famoso Valdir Bigodinho. E talvez seja aquele o momento mais importante para o começo do que a gente pode chamar de valorização do futebol feminino, que a gente sabe que ainda tem muito que avançar, e avançou bastante desde então, mas talvez seja a minha primeira lembrança. Então a pergunta que eu tenho para fazer é, a minha memória, ela faz sentido de que esse é um momento importante ali em meados dos anos 90 sobre a questão do futebol feminino? Com certeza. Inclusive a Formiga fala isso, que ela voltou agora para São Paulo. E ela falou exatamente isso que você acabou de dizer. Que nos anos 90 o São Paulo deu um valor para o futebol feminino que poucos times dão. Claro que São Paulo não é nenhum espelho para o futebol feminino, a gente tem que ter isso em mente. Não é espelho porque pecou muito, abriu mão quando não devia abrir mão. Muito diferente do nosso rival, né? Corinthians, que faz um trabalho perfeito, consegue separar tanto o masculino quanto do feminino. Quando o masculino está mal, o feminino continua bem. E poucos times no Brasil fazem isso hoje, né? E o São Paulo dos anos 90, quando conquista os campeonatos paulistas com um time que hoje é referência, muitas das jogadoras que jogaram no São Paulo são referências para o futebol feminino nacional, colocou nossa história no futebol feminino pelo menos um pouquinho, uma pontinha, para mostrar que o São Paulo, querendo ou não, mesmo errando pra caramba, tem uma participação efetiva no futebol feminino nacional. Não é à toa que a Formiga quis voltar para cá. Uma jogadora histórica, que está hoje participando da 7ª Olimpíada dela. Querer voltar para o São Paulo representa muito pra gente. Claro que ainda tem muito a avançar. A gente deu uma caída depois de 2019, né? Que foi o nosso título do campeonato da Série A2, porque o São Paulo não tinha ainda participado do Brasileirão. Desde então a gente deu uma caidinha assim, uma balançada, mas ainda assim é um time que tem nome, é um time que pode crescer nos campeonatos nacionais, ainda mais agora que estão investindo muito no futebol feminino, eu fico muito feliz com isso, porque é um produto que pode ser vendido, é um produto que dá audiência, só basta deixar um pouquinho o preconceito de lado, sabe? É uma questão básica, até porque ninguém tá pedindo nada pra ninguém, é só você querer assistir, se não querer assistir também não assiste. Eu acho que é muito interessante falar sobre isso, porque tem muitas pessoas que não sabem, por exemplo, que passa futebol feminino na TV aberta, o São Paulo está passando na televisão, agora não, né, por causa da pausa das Olimpíadas, mas tá tendo
futebol feminino. Tá tendo São Paulo representando em campo, então vale a pena dar essa olhadinha, porque o que aconteceu nos anos 90 pode acontecer de novo agora. O Yasmin, eu vou abrir aqui o espaço para algumas perguntas, são até assuntos relativamente passados, mas eu vou aproveitar para a gente não perder o fio da meada. Então, o Leandro pergunta se você que falou do Flamengo, você acha que o Flamengo vai ser o tri brasileiro esse ano? Tem chance, agora que o Renato chegou, né? Porque o Rogério, ele conseguiu bem no sufoco. Fico triste, porque eu torço muito pro Rogério. Não queria ele no Flamengo, não. Vou ser bem sincera, mas eu torço por ele como pessoa. Você prefere o Rogério ou o Crespo no São Paulo? Crespo. Eu gosto do Rogério, mas ele precisa treinar um pouquinho mais para depois ir pro São Paulo. Antes do Crespo vir, eu queria o Rogério no São Paulo. Mas agora eu prefiro o Crespo. Só que o Flamengo tem um adversário na frente, que é o Palmeiras. Porque o Abel deu uma balanceada, né, nesse começo de temporada. Foi desclassificado de vários campeonatos. Mas agora tá firme no Brasileirão. Eu acho que o Palmeiras hoje está se tornando um time tão forte quanto o Flamengo. Porque tem que falar de dinheiro, os dois têm, né? São os times mais ricos do Brasil. Eu acho que o Flamengo tem essa chance, assim, de conquistar o tri, mas o Palmeiras vai estar ali para dar uma impedida. Bacana. E a outra pergunta aqui é do Bruno Conrado. São Paulo nunca mais foi o mesmo depois daquela final contra o Tigres. Será que os caras deixaram alguma catimba lá no Morumbi? Falaram isso, né? Eu acho que foi um azar danado não ter terminado aquele jogo. Até combinaram de marcar para terminar o jogo, para sair logo essa zica do São Paulo. Eu pensei que tinha saído agora no Campeonato Paulista, né? Que a gente foi super bem. Mas foi só no machismo mesmo. Deixa eu te perguntar agora, voltando aqui para a nossa linha de conversa, a sua página, e aí eu até quero que você fale um pouco dela, chama Futebol é para Mulher. Eu queria saber se isso foi uma resposta a alguma situação ou simplesmente foi uma forma de você divulgar o conteúdo da página. Um pouquinho de cada. Porque eu comecei ela, não foi nem por uma ideia minha mesmo. É que eu faço comentários sobre futebol no Twitter. E aí um amigo meu, né, que me seguia lá, falou, por que você não faz uma página só para você falar sobre futebol feminino? E eu não tinha essa vontade, porque ter que administrar uma página, ter todo um trabalho assim, era muito complicado. Na época eu estava na Sub, eu estava gostando de me dedicar para a Sub, tava um trabalho bem legal lá. Isso foi um mês antes de eu entrar na Sub. Aí eu acabei criando a página, eu conversei com 2 amigas da faculdade, né, pra ver se elas também topavam comigo, e elas toparam. Falei, vamos fazer esse projeto, só que vai ser um projeto de horas complementares. O nosso coordenador gostou, falou, vocês fazem os textos, cada texto, eu dou um horário complementar para vocês para entregar no final da faculdade. Acabou que a gente gostou muito da ideia, nossos comentários foram sendo observados por mais gente, jogadoras começaram a seguir a página, a gente começou a tocar mais firme. A gente começou a ir nos jogos, em museu, eventos de futebol, tudo por conta própria, eu nunca esse convite nem nada, a gente ia lá por conta própria. Foi até assim que eu conheci o estádio do Corinthians e do Palmeiras, que eu não conhecia. Fui assistir lá a final do Paulistão, a gente perdeu pro Corinthians, foi bem difícil. Mas aí eu assisti lá com uma amiga minha também da página. E a gente começou a levar mais a sério o projeto. Hoje já vai fazer 2 anos, agora em setembro. A gente acabou deixando um pouquinho de lado, por causa da correria de estágio mesmo, está quase chegando no TCC. Mas me intuito é voltar porque ele dá muito certo. A gente tem várias entrevistas bacanas lá com jogadoras. Jogadora que está começando agora e ninguém olhava, sabe? Jogadoras novas, ninguém dava atenção para elas, times pequenos. E a gente dava essa atenção. Chegava, você quer fazer uma entrevista com a gente? Você topa? Contava a história da jogadora. E hoje a gente já tem entrevista com jogadora que está fora do Brasil. E isso é importantíssimo para o nosso portfólio como futuras jornalistas. E eu acho isso muito bacana. Só parei com ele por esse tempo, quando a gente está planejando voltar agora nas Olimpíadas. Sensacional. Eu vou falar de Olimpíada na sequência, mas só pegar o gancho aqui do que o Marcos Garcia perguntou, porque eu acho interessante. Ele pergunta quando teremos uma mulher como presidente da CBF.
E eu adianto, eu reitero, isso é importante? É importante. Não só no futebol, mas em qualquer cargo. Hierarquia com mulher é importante. Se for ver, nos últimos anos tem aumentado, a gente tem visto mais mulheres como chefes, não só no futebol, mas espero que no futebol futuramente tenha, né? A gente está vendo agora técnicas treinando no futebol feminino, também, quem sabe um dia uma mulher treine no futebol masculino. Já aconteceu um caso, só que é aquele estilo, né? Se você perde como um homem, você perdeu como um homem. Se você perdeu como mulher, você perdeu porque você é uma mulher, entendeu? Então, eu acho que vai ser muito mais trabalhoso, assim como qualquer profissão. Hoje a gente já vê mulheres em várias profissões que antigamente a gente não imaginava que teriam, né? Mas no futebol ainda é um pouco mais difícil, porque querendo ou não, é um esporte totalmente focado para os homens, né? A gente sabe disso. Por isso até que eu comento aqui que eu nunca tive proximidade com o futebol, porque minha família nunca quis ensinar futebol com uma mulher, né? Os meninos da minha família sempre jogaram futebol, eu não sei fazer nada. Vou fazer uma embaixadinha, eu não sei fazer. O negócio mesmo é estudar só, porque na prática eu não tenho nenhum contato. Mas para conseguir ter mais mulheres assim em cargos altos dentro do futebol, a gente precisa começar assim de baixo, colocar as meninas para estudarem futebol, para assistirem futebol. Quanto mais a gente colocar, mais vontade elas vão ter para começar a crescer dentro do futebol e, quem sabe, né, ser o presidente da CBF um dia. Sensacional. Trazendo então para a Olimpíada a conversa, na última Olimpíada, apesar do futebol masculino ter vencido, né, futebol ineditamente, mas o futebol feminino empolgou muito mais durante toda a competição. Talvez tenha sido a primeira experiência brasileira onde o futebol feminino realmente motivou as pessoas a pararem para assistir e motivou dessa forma. Eu queria saber qual a importância disso na história do futebol feminino e qual a expectativa para esse novo torneio. Também teve o Pan-Americano de 2007, que lotou o Maracanã, né? Se não me engano, foi 2007, que também encheu os olhos da torcida, mas aí foi naquele dia e acabou. Acho que esse é um dos maiores problemas, igual acontecia antigamente comigo. Você acompanha quando tem um torneio internacional, depois você para de acompanhar. Aconteceu em 2019 também, que foi a primeira Copa do Mundo que foi transmitida para televisão aberta. Bateu recordes de audiência na Globo, por exemplo, onde todo mundo queria assistir o jogo do futebol feminino. E foi muito encantador de assistir um Brasil que chegava para jogar contra a França, que é uma seleção tanto masculina quanto feminina, que é equiparável. E agora a gente vê, agora em 2021, com as Olimpíadas, e eu acredito que o São Paulo, que o Brasil pode chegar longe nas Olimpíadas, sim, até porque a gente sempre está chegando longe, a gente já ficou em segundo lugar 2 vezes, a gente já foi parada pelos Estados Unidos, tendo ou não, é uma seleção incrível, incrível mesmo. Só que agora a gente tem uma mulher à frente da seleção, que é a técnica Pia, que sabe ser medalhista. Então eu estou muito confiante nesse quesito, porque ela está acostumada a carregar as medalhas no pescoço, né? Então eu creio que agora em 2021, se não vier de ouro, até de bronze eu vou estar muito feliz. Até porque cada medalha importa, né? O Brasil não chegou a ganhar ouro. Várias vezes flertou com isso, mas não chegou a ganhar ouro na Olimpíada, Isso. né? A gente Feminino. ficou em 2007 e 2008, se não me engano, foi prata. Foi 2 anos, 2 Olimpíadas seguidas, a gente foi prata para os Estados Unidos. Até acho que a gente nunca ganhou dos Estados Unidos. Eu fico nem em torneio amistoso, eu fico bem. Acho que foi uma vez só a gente ganhou delas, mas foi amistoso e acabou. Até porque é uma seleção incrível, incrível mesmo. O futebol feminino deles, se não o melhor, tá entre os melhores futebol feminino do planeta. Bacana. Eu ia te perguntar o seguinte: hoje a maior referência do futebol masculino há alguns anos para a nossa seleção é o Neymar, e para a seleção feminina a Marta. E aí eu queria entender como você enxerga essas duas personalidades sob a ótica do que eles representam para além dos campos. O Neymar é aquele menino da vila, aquele menino travesso que sonhava ser jogador.
ele representa muitos meninos, né? Hoje em dia, que sonhavam em ser jogador, começa lá de baixo, vai crescendo, aí se encanta com o mundo da fama, com dinheiro, com bebidas, mulheres. Ele é essa representação, querendo ou não, a mais chula, assim, não sei, do brasileiro. Brasileiro que quer jogar bola, quer tocar o samba, quer beber, quer ser feliz. A Marta é aquele símbolo, às vezes até bem estereotipado, da mulher guerreira, da mulher que luta, da mulher que sofre, da mulher que escuta muitas críticas e consegue o que quer. E, querendo ou não, os dois vêm de baixo, lutaram muito para conseguir estarem hoje onde eles estão, mas são exemplos diferentes. Querendo ou não, o Neymar, quando ele for errar, as pessoas vão entender, acontece, ele é um menino. A Marta errar uma coisa que o Neymar errar a mesma coisa assim, não vão perdoar ela da mesma maneira, né? E a Marta, ela já é um pouco mais mãezona, acho que essa é a palavra para ela. Ela é bem certa no que ela se posiciona, ela não é de voltar atrás, tanto que ela está há alguns anos sem patrocínio já, acho que já é de conhecimento geral, se eu não me engano, mas se não for, eu comentar aqui que, por exemplo, agora nas fotos oficiais das Olimpíadas, ela tatuou o símbolo da Nike, porque ela há alguns anos já ela não tem patrocínio, ela prefere seguir sem patrocínio, porque ela espera que um dia ela seja paga ao nível Marta. Ela não quer ser paga como Neymar, ela quer ser paga como Marta, porque ela é uma jogadora internacional, ela é super reconhecida, ela joga bem, ela tem ciência disso. Então é uma mulher decidida. Então, são dois símbolos diferentes, tanto ela quanto o Neymar. São ótimos jogadores, representam bem cada um o seu gênero, tanto ele quanto ela, mas são vistos de maneiras diferentes. Se a Marta hoje ela reclama por um direito dela, muitas pessoas vão dizer que ela quer ser o Neymar. Se o Neymar hoje ele erra, as pessoas vão dizer, acontece, não é um menino. Eu não tenho nada contra o Neymar. Assim, eu não sou fã dele, mas eu não tenho nada contra ele. Mas eu acho que essa pergunta foi perfeita. Se for comparar os dois, claro que para ela sempre vai ser mais pesado do que para ele. Mandar um abraço pro Thiago Pierre, que é secretário municipal aí de Santa Isabel, tá mandando um abraço pra gente. Felipe Teixeira diz que a Marta joga melhor que o Neymar. A Letícia tem mandado uma série de mensagens aqui pra gente. Abraço pra Letícia. E aí eu ia trazer um pouco pro seu campo, então. Além do futebol feminino em si, que vem ganhando espaço em si todos os anos 90 e mais recentemente aí Olimpíadas e tudo mais, você tem no jornalismo uma nova safra, uma nova lógica no que diz respeito à questão do espaço da mulher. Você queria comentar um pouco disso pra gente? Sim, e isso também aconteceu em 2019, quando colocaram mulheres na cobertura da Copa. Eu achei isso perfeito, porque se você quer falar de futebol feminino, você tem que dar espaço para a mulher falar sobre futebol feminino. Não é só estar lá em campo jogando, tem que estar na beira do campo comentando, tem que estar perto do narrador narrando, e se puder, narrar o jogo também, né? A Letícia que está comentando aqui, ela é narradora numa web rádio, e ela sonha ser narradora um dia. Eu acho que é assim que vale. Se você quer Parabéns, falar Letícia. feminino, você tem que ter mulheres comentando sobre futebol. Mas não apenas no futebol feminino. Assim como tem que ter homem falando sobre futebol feminino, tem que ter mulher falando sobre futebol masculino também. A gente vê agora a Ana Thaís Matos, que comenta os jogos de futebol masculino. A gente vê a Natália Lara, que está narrando agora futebol masculino. Ela narra muito bem também. Claro. Ela narrou domingo aqui, eu estava olhando Chapecoense e Cuiabá, talvez. E era narração feminina, Série A, enfim, acho muito bacana esse momento. Uhum. Então, é claro que vai de gosto. Por exemplo, tem narradora mulher que eu não gosto muito narrando. Assim como tem muitos homens que eu critico mesmo, que eu não gosto, né? Vai de gosto da voz da pessoa, do timbre da voz da pessoa. Você não é obrigado a gostar de todo mundo. Mas as pessoas às vezes pegam muito mais pesado porque é uma mulher que está comentando, uma mulher que está narrando. Por isso que quando eu comento alguma coisa de futebol nas minhas redes sociais, eu sempre volto umas 30 vezes para ver se não tem alguma coisa errada.
Vou ver se tá com uma data errada ali, senão o jogador não tá errado. Porque eles não vão criticar porque eu errei, vão criticar porque eu sou uma mulher que tá errando, entendeu? Uma coisa que não é meu espaço, não é meu lugar de fala ali para comentar. Ter mulher falando sobre futebol é muito importante, porque se você vê uma criança, por exemplo, que está ali vendo que tem uma mulher que pode fazer isso, ela vai querer fazer isso também. Porque você tem que colocar na mente das pessoas que elas têm o direito de fazer o que elas quiserem. Esse é o mais importante de ter mulheres dentro do futebol. Muito forte isso que você falou e que essa mensagem fique para todos nós, de todo o cuidado que você tem e o motivo pelo qual você tem esse cuidado. Antes de chegar nas perguntas finais, Yasmin, só fazer duas perguntas que fogem um pouco necessariamente do futebol, mas para aproveitar a sua experiência e os seus estudos e de por onde você passou. Mas hoje você estagia na Rede Record e você mesmo comentou conosco que estagiou na subprefeitura do Ipiranga há um tempo atrás. Eu queria saber de você quais as principais semelhanças e as principais diferenças que você enxerga nesses dois meios, que é a televisão e que é a gestão pública. Olha, querendo ou não, eu me senti mais tranquila na gestão pública. Eu me sentia mais bem recebida, não que não seja bem recebida na Record. É porque quando você está na televisão, é muita correria, às vezes as pessoas mal sabem o seu nome. Quando eu trabalhava na subprefeitura, eu me sentia como se eu estivesse em casa, sabe? Eu sempre gostava de ir pra lá. E eu trabalhava só 4 horas por dia. Às vezes eu queria ficar mais tempo do que eu podia ficar lá dentro. Tanto que quando eu chegava mais cedo, eu aproveitava bastante. Porque na gestão pública, querendo ou não, a gente sempre está preocupado com o próximo. Sempre o intuito é você se preocupar com os problemas do próximo. Quando você está na televisão, você está preocupado em dar notícia. A notícia é o principal. Tanto que para um jornalista, a gente sempre aprende na faculdade que você nunca pode querer se sobressair em relação à notícia. O importante não é você, o importante é a notícia. E é isso que eu tenho aprendido na televisão. Quando eu comecei na Sub, eu tive muito tempo para aprender as coisas, até porque era meu primeiro emprego, meu primeiro estágio. Eu tive um tempo incrível e muita paciência. Vocês tiveram muita paciência comigo, foram me ensinando com calma. Na televisão, não. Na televisão é assim, vamos falar uma vez só e eu tenho que pegar na hora. E às vezes vem muita cobrança em cima. Isso é importante, não estou criticando, até porque se não fosse por isso, eu não saberia muita coisa hoje. Só que acho que às vezes é bom já ter isso, fala assim, para quem está querendo entrar na televisão, ter essa ciência, porque é muito rápido. E outra, você vai, querendo ou não, você vai perceber que sempre está tendo aquela disputa de eu quero continuar aqui, eu tenho que chamar a atenção deles para mostrar que eu tenho talento, que eu preciso ser contratado. Essa é uma coisa que eu não tenho. No começo, eu acaba pensando, nossa, eu quero ser efetivada aqui. Hoje já nem tanto, porque se você tem talento, se você é bom no que você faz, querendo ou não, as pessoas vão te observar, você vai chamar atenção. Se for para ser, você vai ser contratado, você vai ser efetivado. Se não, acontece, segue a vida, vai para qualquer outro ramo. E na subprefeitura, eu não pensava nisso. Eu só pensava em continuar ali, em seguir o meu trabalho. Eu gostava, cada dia era uma coisa diferente. Acho que essa era o que eu mais gostava. Porque eu escolhi ser jornalista porque não tem rotina. O jornalista não tem rotina. Todo dia você se surpreende com uma coisa nova. E na Sub era assim, eu sempre tinha uma coisa nova. Nos carnavais eram muito interessantes para fazer a cobertura. Até conheci o Lugano, graças ao Caio, hein? Por causa de uma cobertura na subprefeitura. O Vitor falou que agora são ritmos diferentes. Eu gosto dos dois, gostei de trabalhar na subprefeitura, gosto de trabalhar na Record. Só que são coisas completamente diferentes. Você trabalhar numa gestão pública, você trabalhar cobrindo um bairro, cobrindo uma cidade, e você trabalhar cobrindo um programa de televisão, falando de coisas que estão acontecendo agora, que é o Hard News, né? Ainda mais a minha parte está muito forte, que está sempre falando sobre morte, sobre desaparecimento. E eu sou muito emotiva. Então, sempre que uma criança morre, por exemplo, que aconteceu hoje, eu me pego chorando. Às vezes eu choro a semana inteira, porque eu ainda não aprendi a fazer aquela diferenciação que todo jornalista tem que saber fazer.
O que você faz no seu trabalho é o seu trabalho. Sua vida é sua vida. E eu acabo pegando o problema das minhas fontes para mim. Então eu sinto muito. Sinto muito. Foi uma vez só que aconteceu na sub de a gente falar da morte de uma pessoa, que foi um trabalhador que acabou falecendo. E eu fiquei muito triste naquela época. Fiquei muito, muito triste. E eu fiquei a semana inteira pensando, poxa, eu estava trabalhando. Que coisa triste. Agora é todos os dias. E é mais de uma morte por dia que eu tenho que estar noticiando. No começo, eu não aguentava. Eu saí do trabalho chorando. Falava, pai, não quero mais. Não é pra mim isso. Eu não consigo. Eu quero trabalhar só com futebol. Mas com o tempo a gente vai acostumando. Porque por mais que seja diferente o ritmo do outro, é um jornalismo. Essa é a diferenciação. O jornalismo é isso. Acontece sempre diferente, você tem que acostumar com a diferença. Bacana, Yasmin. Eu ia falar que você ser bem recebida tem muito da Eliane e do Vitor, que estão nos assistindo aqui, então passar um abraço para eles. E aí eu vou entrar aqui nas 5 perguntas finais para a gente concluir a nossa conversa. São perguntas de respostas um pouco mais breves. Você vai entender e eu espero que você consiga aí seguir. Queria perguntar um jogador que você viu jogar e que você gostaria de ter visto no São Paulo e não viu. Olha, tem o William do Palmeiras, eu gosto muito dele. Ele não tá em boa fase agora, mas eu gosto muito de ver. Acho que ele. E um jogador que você viu com a camisa do São Paulo que você não gostaria de ter visto? Vitor Bueno. Por quê? Porque ele não se adequa ao nosso estilo de jogo. É incrível. Eu acho que ele não sei, não combina com o São Paulo. Uma prática do Nada futebol. contra ele, hein? Tá. Claro. Me fala uma prática do futebol que deveria ser esquecida quando a gente traz para a vida. Escanteio curto. Escanteio curto, por quê? Não, alguns dão certo, mas é bem raro. É uma coisa que eu não gosto de ver, é um desperdício. É um desperdício, o escanteio curto, sensacional. E uma mensagem que o futebol passa e que deveria ser levada para as nossas vidas. Aquela frase clichê que não é só futebol. E por quê? Porque dentro de campo a gente está lutando cada um pelo seu time, pelo seu amor, pela sua camisa. Só que fora de campo, a gente vai perceber que cada jogador, por exemplo, é amigo um do outro, que todo mundo tá ali por um amor só, que é jogar bola, que é assistir futebol. Meu amor hoje por jornalismo é muito grande por causa do futebol. Tudo que eu faço hoje é para um dia conseguir ser repórter esportivo, que é o meu sonho. Quero ser repórter. Se for esportivo, vai ser perfeito. Porque o futebol, ele traz esse amor. É muito além do que 11 jogadores atrás de uma bola, 22 jogadores atrás de uma bola. São paixões, porque muitas das pessoas que torcem para algum time não sabem por que elas torcem. Elas só torcem. Não sabem explicar. E é a mesma coisa que acontece comigo. Então, para fechar, Yasmin, como que é ser convidada para falar de futebol no dia do futebol, sendo uma mulher? Nossa, difícil essa. É gratificante, porque quer dizer que eu conquistei um espaço. Eu conquistei um espaço que eu lutei muito para conseguir, porque quando eu comecei, muita gente dizia para mim que futebol não era para mim, que não era para... Futebol era para mulher, não era para mulher. Minhas tias mesmo falavam que jornalista tem que andar menininha, trabalhar ou no Jornal Nacional, ou cobrindo coisas de mulher, não futebol. E eu nunca liguei, porque o meu pai sempre me apoiou. Meu pai sempre me deu essa motivação. E olha que ele não acompanha futebol. Então, se eu tinha o apoio do meu pai e eu estava convicta do que eu queria, era o que mais importava para mim. Então, hoje estar aqui, de verdade, é muito gratificante, porque eu realizei um dos meus maiores sonhos, que é ser respeitada como uma mulher dentro do futebol.
Yasmin, obrigado por hoje. Você não mostrou sua caneca, a minha tá aqui, cadê a sua? Mostrei, a minha tá aqui. Olha só. Ó, combinando com as canequinhas, hein? Eu tô fazendo coleção, eu já tenho uma da Record, agora tem uma do Caio. Queria agradecer então a sua participação hoje. Acho que foi bem bacana. Mandar um abraço para o Renato Corona, que chegou aqui agora, falou conosco, para o Fabinho Reis, vereador de Carapicuíba, falou aqui conosco. Todo mundo que passou por aqui. Acho bem representativo esse nosso diálogo hoje. E eu quero de verdade agradecer você ter aceitado participar e pedir seu boa noite para o pessoal. Eu quero agradecer os comentários, tem muita gente aqui falando, falando coisas muito bonitas. Tem uma pergunta que eu não vi de quem foi, mas perguntou sobre quem é minha referência do futebol, é o Hernani, porque foi quem eu vi jogar, né? E só respondendo mesmo essa pergunta. E muito obrigada para todo mundo que deu várias mensagens, mandou várias mensagens bonitas aqui. E agradecer a você, Caio, por esse convite, ao Vitor também. É sempre muito, muito legais vocês comigo, desde quando eu pisei lá para fazer uma entrevista de emprego, né? E hoje eu tenho vocês como amigos de verdade. Eu sempre falo para todo mundo que eu dei sorte, hein? Porque meus primeiros chefes foram incríveis comigo. A minha irmã não teve essa sorte, tá? Ninguém teve essa sorte. E agradecer muito vocês, desejar muita, muita sorte na carreira de vocês, que eu estou sempre acompanhando, mesmo um pouquinho mais distante. E desejar os parabéns pelas lives também, que estão incríveis. Agora eu assisti a pessoas com a minha canequinha. Obrigado, boa noite para você, Yasmin. Boa noite pro Iago, que tá mandando um eu te amo aí para você, Yasmin. E boa noite para todo mundo que tá assistindo a gente hoje. Até a próxima segunda-feira. Um abraço. Tchau, gente.